Então, caros amigos, irmãos da Espírita, boa noite. Então, é sempre uma alegria estarmos aqui de volta. Então, o tema de hoje é um tema um tanto singelo, que é falarmos algumas questões sobre o sofrimento, dividido entre prova e expiação. A literatura é um tanto ampla, mas tem uma obra em especial da Joana de Ângeles, que é a obra Plenitude. É o terceiro livro da série psicológica dela. A Joana de Ângeles tem mais de 60 obras por Divaldo Franco. Ela lançou até um agora, semana passada, que é Luz nas Trevas, o último livro dela então. E desses livros, tem 16 em que ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica, a psicologia transpessoal e a psicologia espírita. Compõe, como eu falei, a série psicológica dela. Então fica a dica. Atualmente, o número de pessoas que não creem em Deus está aumentando muito. E muito entre os jovens também. Houve uma pesquisa que mostrou que em torno de 800% a mais de jovens estão ateus. E há vários motivos. Um deles é que os jovens hoje têm mais acesso à informação e estão mais inteligentes. E ninguém acredita numa fé dogmática, que é assim porque tem que ser assim. Eles querem, como nós adultos também, mas muitos mais jovens, com essa predisposição, essa energia, querem uma explicação. E se não acham a explicação em suas religiões ou na dos pais, eles se afastam da religião e, o que é pior, da religiosidade, da espiritualidade. Tá? Então a intenção essa noite é trazermos algumas pequenas reflexões sobre essa parte do sofrimento, que muitas vezes nos afasta de Deus por não entendermos. Um exemplo disso é esta foto, ela é bem conhecida, tá, pessoal? Já devem ter visto em vários lugares, várias vezes. Mas o fotógrafo, o jornalista que tirou a foto, para ele teve duas questões. Uma, ajudar a criança simplesmente, e a outra, não ajudar a criança, mas tirar a foto e mostrar o sofrimento daquele povo, enfim, para o mundo. Tamanho foi o conflito que ele ficou, e por não entender o sofrimento, que 3 meses depois da foto ele cometeu suicídio. Tá? Pergunto, pessoal, esta criança, ou aliás, esse espírito, nessa situação ali, ele passou por uma experiência de amor? Sim ou não? Aquela de cena, pessoal, assim, não. Sim ou não? Se esse espírito não passou por uma experiência de amor ali, o que o Espiritismo fala e outras religiões também, está equivocado, está errado. Ou ainda, essa criança foi punida por Deus. Mas se Deus é um Deus que pune, já não é Deus. Tá? Então, pensar um pouquinho sobre isso é que faremos esta noite. Tá? E a intenção também não é trazermos respostas prontas, mas levantar reflexão para que cada um possa pensar e refletir depois. Aí só um parênteses. É impossível, pessoal, falarmos sobre o sofrimento humano que fazendo luz à razão para, por consequência, confortar o coração, sem ter por base a reencarnação. Tá? Como explicar o sofrimento, a dor em crianças principalmente? E alguns recorrem à Bíblia, está lá, que nós pagamos até em média a 3ª ou 4ª geração de nossa família. Tá, mas meu tataravô fez algo lá atrás e eu que sou preso hoje? Tem justiça nisso? Tem ou não tem, pessoal? Não, claro que não. Como não faz luz à razão, não conforta o coração. Na verdade, no geral, somos nós próprios, no sentido metafórico que traz a Bíblia, somos nós próprios que voltamos na 3ª ou 4ª geração de nossa própria família para então, resgatarmos. Tá? Comecemos com a Joana. Ela já afirma que a dor não é uma punição. Antes, revela um mecanismo da vida a serviço da própria vida. Quando estamos em dor, nós mais pensamos, nós mais reflexionamos e, por causa disso, nós mais nos desenvolvemos. Salienta André Luiz por Chico Xavier que na dor, em poucos dias,
se efetuam realizações sublimes de espiritualização, que há anos redundavam, eram inúteis. Que nós sofrendo somos mais dóceis e mais humanos. Ou seja, todos nós, pessoal, sem exceção, por pior que nós sejamos, ou que nos julgamos ser, nós temos espíritos de luz, amigos, o próprio mentor, o anjo da guarda, etc., que constantemente, de forma constante, nos fala para seguirmos o melhor caminho, para crescermos. Mas nós ficamos passeando pela vida e não ouvimos esta voz interior. Ou seja, o chamado é constante de lá para cá, mas nós ignoramos. E no geral, pessoal, qual é a primeira coisa que fazemos quando nos chega uma grande dor, um grande sofrimento? Pelo amor aí de cima, me ajuda aqui embaixo. Tá? Então nós olhamos daqui para lá, entramos em sintonia. E às vezes em pouco tempo, mas com uma dor maior, nós crescemos muito mais do que uma vida inteira sem uma grande dificuldade. Então a dor tem uma função, pessoal. Ela é útil, se bem aproveitada. Havia certa feita 2 vizinhos, cada um com um vasto quintal, e ambos semearam um pomar. Tá? O vizinho da esquerda era zeloso, cuidadoso, colocou as mudinhas, colocou a estaca, adubou, de quando em quando regava, etc. O da direita era mais preguiçoso, botou lá então e deixou lá as mudinhas. Esse mais zeloso, mas que vizinho preguiçoso eu tenho realmente. Olha, não cuida do pomar que ele tem. Enfim, o tempo passa, os anos passam, e lá na frente, uma forte tempestade visita aquela região. E depois que ela passou, este vizinho mais cuidadoso, mais zeloso, saiu para fora para ver os estragos. E ele se surpreende. Praticamente todo o seu pomar estava caído ao chão. Ele, curioso, estica o pescoço para o vizinho, outro susto. Praticamente todo em pé. Aí então que ele entende, não era que o vizinho era preguiçoso, não era isso. Ele que conscientemente, entre aspas, mimava as plantinhas para que elas se obrigando na escassez do alimento, sofrendo a escassez, aprofundassem as raízes, engrossassem o caule, ficando mais fortes para os vendavais da natureza, da vida em si. Qual é o time, pessoal, que normalmente vai rever posição, técnico, jogador? É o que vem ganhando? Sim ou não, pessoal? Claro que não, tem acreditado. O time que está se ganhando não se mexe, então não evolui. Então a dor sempre tem uma função que visa enrijecer, fortalecer a própria vida. Tá? E sigamos. Quem diz isso é Gabriel Delane, no livro A Evolução Anímica, a Evolução da Alma. A luta pela vida, por mais impiedosa nos pareça, é o meio único, natural e lógico para obrigar a alma infantil a manifestar suas faculdades latentes, assim como o sofrimento é indispensável ao progresso espiritual. Alma infantil, nós encontramos ainda, pessoal, no jardim de infância da evolução. Nós precisamos da dor estímulo para justamente crescermos, buscarmos. A falta que faz com que nós busquemos cada vez mais. Nós somos criados simples e ignorantes. Quais uma semente que é simples, mas que guarda o potencial do vir a ser. Mas essa semente, para germinar, ela precisa ser enterrada no solo, sofrendo a pressão do solo, na escuridão, sozinha, para que, através do seu fototropismo, que é a questão inata de buscar a luz, ela se desenvolver, germinar. Assim somos nós. É por isso que reencarnamos. Para quê, pessoal? Sofrendo a pressão da cultura social, cultural, familiar, das próprias dificuldades, através do nosso deltropismo, que é a questão inata de buscar a Deus, nós crescermos para Ele. Se a semente fosse enterrada, se nós não reencarnássemos, nós não cresceríamos. Então, justamente a dificuldade faz com que nós cresçamos. Alguns sociólogos, analisando as guerras, viram o seguinte, que durante os conflitos, as nações envolvidas crescem muito mais do que sem o
conflito do que sem a guerra. Então eles concluem que a guerra faz com que a nação cresça. Mas alguns sociólogos, outros, uma análise mais profunda, viram que não é a guerra, o conflito em si que faz com que a nação cresça. A própria internet, por exemplo, foi criada para disparar a bomba atômica à distância. Então o conhecimento já estava lá em potencial. Mas foi a necessidade que fez com que nós materializássemos o conceito. Bom? E o seguinte, então, esses outros sociólogos, que na verdade a cooperação interna de cientistas, pensadores, pesquisadores, técnicos, para vencer o conflito que faz com que a nação cresça. E assim é para nós. Não é a dor, o sofrimento que faz com que nós cresçamos, mas a cooperação interna de habilidades, qualidades, virtudes, para nós vencermos o sofrimento que faz com que nós cresçamos. Quantos de nós, pessoal, não descobrimos forças que achávamos, que pensávamos que não tínhamos? E aí vem a dor, a dificuldade. Nossa, superei, olha a minha força. Mas se não fosse a dificuldade, ficaríamos na inércia. Então a dor, no fundo, ela não é necessária para a evolução, mas ela é muito útil se bem aproveitada. E não basta, pessoal. Ai, meu cara, eu tenho que sofrer. Não adianta. É o nosso esforço para vencermos o sofrimento, que é válido. Tá? E a dor, como nós falamos no início, se divide entre prova e expiação. Qual é a diferença? A prova tem seu início, sua gênese no livre-arbítrio. Nós escolhemos as provas, as dificuldades pelas quais queremos passar para crescermos com elas. Tá? Então vamos supor, a gente vai fazer uma faculdade. Nós na faculdade passamos literalmente por provas, trabalhos. Isso é a aprovação. Mas vamos supor que nós, por um motivo ou outro, por negligência nossa, nós rodemos no semestre, na cadeira. Nós somos obrigados a repetir, ir de novo, para continuarmos de onde nós paramos, para continuarmos a partir do nosso erro. Isto é imposto. Isto é a expiação. O cônjuge, marido e mulher. Até já falamos isso aqui, né, pessoal? Mas vamos repetir. Nós escolhemos antes de reencarnar. Até, né? Escolhi esse traste aqui, escolheu. Estava até bem mais lúcido aqui hoje. Enfim. Mas a vida vai reencontrar ali, e por mais que haja digamos, um combinado, uma predestinação, vai ser uma aprovação pelo resto da vida. Ela não é, pessoal. Ou é fácil para vocês aqui em Taquara? Mas só a minha é difícil, né? Não, é injusto, né? Então, se o cônjuge, marido, mulher, é prova, a sogra é expiação, que nos é imposto. A gente não pode fazer com o que a gente quer. Tá, pessoal? Cadeira com a sogra. Então, assim, nós colhemos o que nós semeamos. Ah, mas e quem não planta nada? Colhe a fome. Porque não fazer o bem para quem pode já é um grande mal. Tá bom? Então, como é que se dá essa questão da prova e da expiação? Diz a Joana ainda: na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo de sua evolução. Evoluir é como subir uma montanha. Nós podemos subi-la pela estrada do amor, suando, pelo esforço, pelo alto amor. Mas por livre arbítrio, nós subimos essa mesma montanha suando e chorando. Mas é a dor que nos traz de volta ao caminho reto. Por quê, pessoal? Quem quer ser feliz vai ser feliz. Quem não quer, também vai ser. Mas a dor vai dar um empurrãozinho a mais. Tá? E logo abaixo, Joana de Ângeles segue. Tem duas porque é muito longo. Né? A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno, se faz feliz. Um exemplo disso, o espírito que reencarna na síndrome de Down. Uma das causas, não a causa, uma das, foi que esse espírito no passado usou a inteligência com indiferença, para o mal, para fins ruins.
E hoje, então, reencarna, é uma expiação, é algo imposto para o espírito, né? Tem a trissomia do cromossomo 21, que leva a uma formação cerebral tal que impede com que o espírito expresse em plenitude a sua inteligência. Num geral, pessoal, são espíritos muito inteligentes. Mas, pelo instrumento que tem, não expressam em plenitude. Um paralelo. Pensemos alguém que tem um grande potencial, toca muito bem um talento no violão, mas dá um violão de 2 cordas apenas. Por mais talento que tenha, não expressa em plenitude o potencial todo que ele tem. Tá? Então vejamos. Então fica a inteligência obnublada, limitada, a expressão dela. Então, usou para o mal no passado, em mais de uma encarnação. Tá? Hoje vem com a expressão da inteligência limitada, obnublada. Pode dar uma ideia de punição. Usou mal, te tiro hoje. Ela não é, pessoal. Mas punição não existe. É sempre educação da alma. Por quê? Na síndrome de Down, por exemplo, o espírito fica muito mais propenso a crescer em amorosidade, em sentimento. Um exemplo disso, tem um fato bem conhecido. Nas Paralimpíadas de Seattle, em 96, houve uma corrida 100 metros com pessoas com síndrome de Down. Então, dá largada, o que estava à frente tropeça e cai. Os outros passam por ele, ele começa a chorar. Eles ouvem o choro, vão parando, diminuem o passo. Se olham, né? Retornam, erguem o rapaz e de mãos dadas, todos cruzam juntos a linha de chegada. Quem são os deficientes, pessoal? Eles ou nós? Deficientes do coração. Então vejamos. Cresce muito mais em amorosidade, em sentimento. Então, numa próxima reencarnação, e até mesmo no mundo espiritual, alia a inteligência que já é um espírito inteligente, ao amor agora. E desenvolve o quê? Os dois, que é a sabedoria. E tem muito mais chance de ser feliz e fazer os outros felizes. Então é a dor que traz de volta ao amor, para a própria felicidade espiritual. Um dia eu estava na minha casa espírita, ouvindo uma palestra, e aí então entra um casal com uma criança com síndrome de Down, né? E havia na frente 2 rapazes, um cutuca o outro. O que esses pais não fizeram de mal no passado para ter esse castigo hoje? Vejam que exemplo de espírita, né? O que acontece, pessoal? Este espírito que reencarna com a síndrome de Down, ele tem que receber muito amor para desenvolver o próprio amor. Tá? Então, muitos pais, por amor a este espírito, o recebem, o acolhem. Então, em muitos casos, é por amor. Tá? Entendido, pessoal? Então, sigamos. Diz a Joana ainda. Opção pessoal, sofrimento não é roteiro, deixa de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando. Educando é prova, pessoal. Reeducando é expiação. Está repassando pelo mesmo processo de aprendizagem, por meio dos mesmos mecanismos que se comprometeu antes, né? Ou seja, com ferro fere, com ferro será ferido. O que pode dar também uma ideia de punição. Mas a dor que eu sinto, a dor que eu sofro, não anula na lei a dor que eu fiz o outro sofrer. Ela é apenas um mecanismo para que eu sofrendo, que fiz o outro sofrer, me colocar no lugar alheio, o que eu não fiz antes. Quando eu agi com indiferença. O que diz a lei de amor, pessoal? Fazer ao outro, queria que o outro vos faça, vos fizesse. Mas para isso tem que me colocar no lugar do outro. Se eu assim não faço, a lei depois me mostra. O ódio não é o contrário do amor. O ódio é um amor machucado, ferido, abandonado, traído, mas tem amor ali, machucado. O poder é o contrário do amor. Quem exerce poder sobre o outro não ama. E quem ama não exerce poder, conquista respeito. A indiferença, esta sim,
é o contrário, aliás, é a ausência do amor. Porque quem está indiferente não sente nada, não ama. Tá? Então, vamos usar um exemplo. Havia um rapaz que nessa encarnação estava perdendo a visão, ficando cego. Procurou vários recursos, não tinha cura. Aí, com o tempo, ele faz uma regressão de memória à vida passada. Viu o seguinte, que ele tinha por hábito, ele pertencia a uma tribo, outra encarnação, né, que tinha por hábito, com ferro em brasa, cegar os olhos da membro da tribo que havia traído ela. E no ritual que isso acontecia, eles escolhiam aleatoriamente alguém, que se por sua vez se negasse, era morto. E ele foi escolhido. Um fato desses. Só que, mesmo sendo obrigado, enquanto ele cegava o seu companheiro de tribo ali, ele demonstrava enorme prazer naquilo. Estava gostando daquilo ali. Mostrando indiferença ao que o outro sentia, sofria. Então, nessa encarnação, ele estava perdendo a visão aos pouquinhos, porque a lei, o fardo é leve, o jugo é suave, como Jesus falou, né? Mas para, em espírito, ver o que ele fez antes. Se colocar no lugar do outro, agir com amor. E como a dor é uma lição, é um fator educativo, se a pessoa aprende a lição e tem méritos para isso, o professor vai embora. Aí alivia ou encontra a cura. Tá? Mas vejamos, ele não precisaria necessariamente estar perdendo a visão para se colocar no lugar do outro. Se ele já tivesse crescido em compaixão, que é a capacidade empática de se colocar no lugar do outro, ele podia vir como oftalmologista, como oculista, e por amor no dia a dia, se colocando no lugar dos outros, ele se curasse. Então a dor, pessoal, a dor é sempre o último recurso que Deus encontra para despertarmos para o amor. É por isso que a gente vem médium, espírita, isso, aquilo. Tentar fazer o bem para os outros de alguma forma, para, no fundo, se curar. Nós precisamos muito uns dos outros para nós nos amarmos. Que nós nos amamos através do próximo. O outro é a grande oportunidade que nós temos. Na família, principalmente. Quando eu odeio, nutro ódio, mágoa pelo outro, eu, no fundo, jogo a minha sombra pessoal. De quando eu fiz muito pior. A minha filha só me incomoda hoje, meu filho, drogado. Foi eu que provoquei nele, antes, os conflitos atuais. Cabe a mim suportá-lo, amá-lo. E amando, perdoando ele, agindo com firmeza é amor. Eu me perdoo. De quando eu fui muito pior. Tudo que eu julgo, tudo que eu odeio no outro, é a minha sombra psicológica, dos meus erros passados não perdoados, não digeridos, que eu projeto no outro. Então o que me incomoda no próximo? Que isso fala de mim, de nós mesmos. Tá? E sigamos. Tem até uma nota que fala o seguinte: se alguém usou instrumentos de tortura no passado para fazer o mal, pode usar nesta vida instrumentos de tortura para fazer o bem. Vem começando a ser dentista, né, pessoal? Que dói pra caramba. Tortura. Eu amo a minha dentista, mas eu odeio, me dá uma dor desgraçada. Enfim, então diz a Joana de Ângeles: interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. E aqui nós entramos nas causas atuais do sofrimento. Tá? Quando que o amor se afasta, pessoal? Quando entra em cena o sofrimento é consequência dele. O ciúme também é efeito dele. Está no livro dos Espíritos, o maior mal do mundo é que deriva de todos os outros. O egoísmo. Qual que é a diferença entre amor e egoísmo? O amor é querer para nós. O egoísmo é querer para meu precioso. Primeiro eu, depois os meus, e para os outros nada, que se ferre. Isso é egoísmo, tá, pessoal? Então, o egoísmo e suas filhas, a inveja, o ressentimento, a mágoa, o ciúme, por aí vai, derivam muitos males, sofrimentos, que as causas estão nesta existência. Por sermos tão egoístas quanto em outras reencarnações.
pela nossa ignorância espiritual ainda. Um exemplo. Havia um casal que era assim bem feliz. Porque a mulher, qualquer semelhança, é mera coincidência, tá, pessoal? Que a mulher era muito ciumenta. Tudo que o homem fazia tinha que avisá-la. Então viviam um momento de prazer com um momento muito maior de tortura por dia. O cara ia trabalhar, amorzinho, vou fazer um rápido lanche e vou pro serviço. De meio-dia, porque ela ligava pro serviço para ver se tinha chegado mesmo. É? De meio-dia, a mesma coisa. Amorzinho, o trabalho tá demais hoje, vou fazer um rápido lanche e já volto pro trabalho. É? De noite, igual. Amorzinho, vou fazer um rápido lanche com os amigos, já vou pros teus braços, calma aí. Tá? Viviam assim, nesse tormento só. E chega o dia que o cara morre. Morreu. Ela estava lá, viúva, no velório, chorando demais, chorando. Oh, meu Deus, será de mim, etc. E nisso, ela vê se aproximar do caixão uma mulher que ela não conhecia. E mesmo o defuntinho ali, ela fica com ciúme. Ela se aproxima, ela vai vindo também, se aproxima também. Oi. Vem cá, tu conhecia o fulano? Sim, conhecia. Ah, mas que tu era dele? E ela fica vermelha, enrubesce. Eu era a outra. Como assim a outra? Essa criança? No braço dela. Essa criança? Filho dele. Mas como eu controlava? Que horas isso? Na hora do lanche. Porque ninguém vigia sentimentos. E ciúme, pessoal, é um fenômeno psicológico de insegurança pessoal. É uma dor moral, sim. E em toda dor tem uma chave para a própria felicidade. Se ela procurasse curar esse ciúme, no fundo ela teria que se deparar e trabalhar o alto amor. Porque quem não se ama, não ama a ninguém. Eu jogo no outro aquilo que eu sou. A gente já falou aqui, mas a pessoa é muito ciumenta, por que ela é ciumenta também? Porque se ela estivesse no lugar do outro, ela que trairia, ela tem vontade. Então eu espero do outro aquilo que eu sou. Se alguém tem um cônjuge muito ciumento, aí abre o olho. Fica a dica. Tá? Mas enfim. Então eles vieram para serem felizes. Vieram para serem felizes. Não era o karma do outro. Mas pelo egoísmo dela ainda, insegurança e falta de alto amor, ela criou um karma ali. E a causa não está no passado, está no presente. No aqui e no agora. Então qual é a felicidade que nós temos, pessoal, que nós estragamos? Pelo nosso egoísmo ainda. Então que aprendamos a nos valorizar, a nos auto-amar através do próximo. Nós tem uma dor muito grande assim que vai se curar. Até para conseguir ter uma boa relação com o próximo. Tá? E sigamos. Diz a Joana ainda. Há dois mecanismos eficazes para o progresso. O amor que sabe e a dor que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. O amor que sabe, pessoal. Então não basta amar, é preciso saber como amar. Tanto é que o Espiritismo diz no Evangelho e no Livro dos Médiuns: amai-vos e instruí-vos. E se instruir para melhor amar. Eu posso ter o maior amor do mundo, ser a pessoa mais caridosa do mundo, e for auxiliar uma cirurgia cardíaca, eu vou matar o outro, porque eu não sei fazer isso. Eu tenho que estudar, conhecer, buscar. O médium é igual. Pode ter o maior amor do mundo. Mas não estudar vai prejudicar essa obsessão. O trabalho mediúnico ali. Então, amar e estudar. Estudar para melhor amar. Tá? E logo abaixo ela segue, pessoal. Também é uma frase mais longa. Né? Quando este recurso do amor demora de aparecer ou é deixado de lado, a dor se aninha no homem e mesmo rejeitando a sua presença, ela o domina, reeduca-o e eleva. Havia uma mulher que ela passou a vida inteira fazendo bem. Ela amava de verdade, se doava coisas. E aos 60 anos, ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e ficou tetraplégica. Não mexeu nada do pescoço para baixo. Fica 4 anos assim
e desencarna. A filha era muito espiritualizada, assim como a mãe. E quando vê a mãe nessa situação, morrendo depois, ela se revolta contra Deus. Que Deus de amor é esse? Minha mãe amou uma vida inteira, teve essa desgraça toda a vida. Que Deus de amor é esse? E depois de um tempo, lhe vem uma mensagem. Que justamente pela mãe dela ter sido uma pessoa boa, caridosa, amável, ela teve o mérito, ela teve o merecimento daquele aprendizado no final da vida. Ela sim amava os outros, se doava, mas não se permitia qualquer forma de retribuição, de gratidão. E no amor, precisa saber amar. No amor, tu doar amor, tu amar ao outro, é tão importante quanto saber receber amor. Até para o outro ter também a alegria de dar, de te amar. Nesses 4 anos tetraplégica, ela ficou completamente dependente dos outros, do amor alheio, do carinho alheio. E aprendeu na marra a receber, a aceitar o amor. Aliando nas próximas reencarnações e até mesmo no mundo espiritual, a alegria de amar com a felicidade de também receber amor. Sendo mais feliz, pessoal. E se não fosse assim, ela teria que reencarnar de novo. Um processo muito mais longo para ter o mesmo aprendizado. Adiando a própria felicidade. É bem provável que ela própria, quando dormia fisicamente, o espírito sai do corpo, ela própria pediu aquilo ali para ser feliz. Por isso, aquele parente nosso, idoso ou não, está ali acamado, 5 anos, 10 anos, que vai, não vai, vai logo, pelo amor de Deus. A gente pensa isso, a gente não admite muitas vezes. Nós todos pensamos. Se a pessoa é muito evoluída, me desculpa. Mas a maioria pensa, que vá logo, não aguento mais. E tem uma função de estar ali, pessoal. Uma função para ela, porque às vezes é acamada ali que o espírito também se depura. Repensa. Coloca para fora as mágoas, o ressentimento, as culpas. E depois, quando desencarna, ela, digamos, espiritualmente falando, ela pula o umbral. Ela já depurou aqui. Então, às vezes, por amor ao outro, a gente faz eutanásia, mata o outro antes do tempo. E agrava o sofrimento daquele espírito. É muito pior. E outra coisa. Muitas vezes é o tempo necessário para nós perdoarmos o infeliz ali. Aí ela já ali senta do ladinho, por mais que não fale, mas escuta. Ou não escuta, mas a alma ouve. Tem várias pessoas que falam sobre isso. Né? Enfim. Pai, eu te perdoo, Pai. Por isso, por aquilo. Quando for, na tua hora, vai em paz. Às vezes no outro dia a pessoa vai. Ela estava esperando o nosso tempo de perdoar. Ou de pedir perdão. Uma vez um rapaz nessa situação, a mãe dele não ia. Aí conhecia um pouco o caso, a história dele, mas tia, vai lá, senta do lado dela, abre o coração e perdoa ela. Perdoa. Ela está te esperando. Um caso gravíssimo que não morria nunca. Aí ele vai lá, senta do ladinho e conversa um tempão. Conversa. Mãe, eu te perdoo. Mãe, não sei o quê. Vai em paz. Blá, blá, blá. No teu tema, eu te perdoo. Vá tranquilo. No outro dia, ela desencarnou. O rapaz, desculpa, matei minha mãe, cara. O que eu fiz? Não, tu ajudou ela a desencarnar mais cedo, em paz, pessoal. Então, o sofrimento, seja qual for, tem uma função educativa. Sempre. Para a pessoa ali e para nós aqui. Aliás, um parênteses, me lembrei de um caso bem rapidinho. Tem uma pesquisa que mostrou que a prece faz mal. Hoje se pesquisa muito sobre espiritualidade, sobre prece, o poder da prece. E mostra, por exemplo, que as pessoas que recebem prece, os tumores reduzem bem mais que os outros. Mostra uma grande melhora das pessoas que recebem preces. Tá? Mas tem uma pesquisa que mostrou o contrário. Que as pessoas que receberam prece pioraram. Qual foi a situação? Eles pegaram pessoas em UTI, mais para lá do que para cá.
Tá? E metade do grupo recebeu prece, a outra metade não recebeu. A metade que recebeu, muito mais morreu do que não recebeu. Bom, mas então a prece matou o pessoal, fez mal? Fez mal mesmo, pessoal? Claro que não. Auxiliou elas a fazer a passagem mais brandamente, mais tranquila, e se desligarem, se desapegarem. Então se pesquisa sobre espiritualidade, mas com a mente materialista ainda. Né? Só um parênteses então, tá, pessoal? A prece sempre faz bem. Tá? Sigamos. Diz a Joana ainda. O espinho que fere defende a rosa, e o castelo grosseiro guarda o diamante. Assim também na existência de todos os seres humanos, o que pode parecer instrumento de aflição constitui proteção e defesa. Então a dor também tem essa função de nos proteger de nós mesmos. Um amigo meu no carnaval, se não fosse essa cirrose, ia beber até cair. A cirrose é uma bênção para ele, está protegendo ele. Se eu fosse dar aquele pezinho no estômago, que dá aquela dorzinha no estômago, eu ia desencarnar a primeira vez que foi no rodízio de pizza. A dor diz, pelo amor de Deus, para aí. Ela salva, ela protege a gente. Tá? Tem até um caso que eu já narrei aqui também, mas também repeti. Uma vez um rapaz procura, ele era muito gago, mas gago mesmo, assim. Então, ele queria fazer uma regressão de memória para tentar melhorar, etc. Qual era o caso dele? Era um rapaz casado e muito promíscuo. Mas quando ele tinha vergonha, os amigos pegavam o telefone das gurias e por telefone ele ficava ali combinando com elas. Marcava vários encontros extraconjugais, enfim. Olha, tia, não tem como fazer regressão em ti. Porque vá que tu melhore, vá que tu fique bem. Se gago tu já é um terror, imagina se tu não for mais gago. Então a gagueira te protege de ti mesmo. A gente quer a cura de um câncer, de uma doença maior. Mas se a gente tirar o câncer, for curado, a gente vai deixar de guardar ressentimento, vai deixar de se culpar. Estamos prontos para a cura, pessoal. Uma vez chega um pai de família, com um filho nos braços, e Chico Xavier. E Chico, no início da mediunidade, ele curava também. Tá? Depois ficou só na psicografia. A criança era cega, surda, muda, não tinha os dois braços. E estava com uma doença, e os médicos queriam amputar-lhe as pernas. Então o pai pede, Chico, olha o caso do meu filho, cura ele, pelo amor de Deus. E Chico Xavier tinha o potencial para curar a criança. Ele podia curar as pernas, né, para não perder. Mas Emmanuel, o guia espiritual do Chico, diz que não. Então o Chico passa isso para o pai e o pai naturalmente fica indignado. Mas vem cá, como não? Tu tem um remédio para dar para o meu filho? Explica isso então. Qualquer pai se revoltaria, né, pessoal? Aí então Emmanuel diz que este espírito antigo, neste corpinho infantil, nas últimas 10 reencarnações, nas últimas 10, cometeu suicídio. E por mais que vivesse os problemas físicos, a mente estava lúcida. Ele pensava em sair correndo e achar um carro, uma piscina, um lugar alto para de novo se matar. Se viesse com os braços, já teria se matado. Então, por amor a ele, ele iria perder, e perdeu sim as pernas. E diz Emmanuel, tudo que nós fizemos vira hábito. Ninguém vive sem, bons ou ruins, mas todos temos hábitos. Ele estava habituado, frente a uma dificuldade maior, fugir dela, cometer suicídio. Então, se ele viesse um corpo sadio, perfeito, na primeira perda de emprego, briga mais séria com os pais, desilusão amorosa, o que de novo ele faria, pessoal? Se mataria novamente. Como ele já vinha fazendo há 10 reencarnações, há séculos. Então diz Emmanuel que ele ficaria ali reencarnado o tempo necessário para que se diluísse essa ideia mental do suicídio. E aos pouquinhos, as próximas reencarnações pudessem recomeçar. Por amor a ele. Sigamos. Diz a Joana ainda. Recorda-te que as provações que te visitam, nós as solicitamos a Deus, que as concedeu como função terapêutica para o espírito endividado que somos. Estou apressando um pouco por causa do tempo, tá, pessoal? Como assim, na honra de vivenciá-las.
O que isso diz? A gente não deve duvidar nunca da proteção divina em relação a nós. E somos nós que pedimos as dores para nos proteger, nos acalmar, nos segurar um pouquinho. Vou trazer um caso material e fazer um paralelo com o espiritual. Eu tenho uma amiga que ela juntou dinheiro por 1 ano e pagou assim por 1 mês de dor para ela. O que ela fez? Ela fez cirurgia e botou silicone. Tá? Aí depois da cirurgia estava lá ela com muita dor, né? Mas faceira. E eu, mas como é que tu tá cheio de dor aí e tá feliz, tá faceira? Como assim? Tá lesada? O que tem? Aí, não, ela disse, tô com dor, tá doendo sim, mas eu sei que assim que passar a dor, vou estar muito melhor comigo mesmo, muito mais exuberante. Então eu já tô feliz por isso. Ah, tá, entendi. Mas, no caso dela, deu um processo raro de rejeição do silicone. Ela teve que fazer de novo a cirurgia, passar pelas mesmas dores. E a bestada continuava faceira. Não, para aí. Vai sofrer de novo e tá feliz? Como assim? Estava feliz de verdade, pessoal. Ela me explicou. Como foi uma imperícia médica, vou fazer a cirurgia de novo, né? E de graça. Mas como a pele esticou um pouco, ele vai colocar uma prótese maior ainda. De grátis, né? Estava feliz por isso. E assim somos nós, pessoal. Nós que pedimos, nós que escolhemos as cirurgias morais pelas quais queremos passar. Nós sabemos que vai doer, nós sabemos que vamos sofrer, mas nós sabemos também no nosso íntimo que, superada a dor, estaremos muito mais exuberantes enquanto espíritos, muito mais felizes. O problema é que a gente reencarna e esquece isso tudo. Mas aqui vem a espiritualidade, o espiritismo principalmente, para nos relembrar, não o porquê em si, mas que tem sim um porquê, um propósito, um porquê e um para quê, que visa sempre, pessoal, a própria felicidade. E até, caminhando no encerramento, qual que é a relação do sofrimento, a dor e a nossa felicidade? Havia um rapaz, um espírita até, estava com vazio na vida, entediado, de madrugada. Então ele sai para passar de carro. E na estrada, de repente, ele ouve um estouro no carro. Se assusta, anda mais alguns metros, retrovisor, espelhinho, não vê ninguém. Então ele sai do carro e na porta de trás do carro, ao lado do caroneiro, carro 4 portas, tinha um baita amassado. Tocaram uma coisa no meu carro. Aí olha mais para trás, um tijolo. Tocaram um tijolo no meu carro. Olha em volta, assim, indignado, lá atrás. Um gurizinho. Foi tu. Sai reto em direção ao gurizinho. Chega nele, o ergue pelo pescoço. Quando dá um golpe, por ser espírita, ele se acalma um pouquinho, né, pessoal? Ele acalma assim, vem cá, guri. Foi tu que tocou o tijolo no meu carro? A criança assustada, já chorando. Sim, tio, fui eu. Mas por que tu fez isso? Aí ele conta a história. Tio, tô levando meu irmão, que é tetraplégico, para o postinho de saúde. Tá? Estou na cadeira de rodas, empurrando ele ali. E tio, eu estou uns 2, quase 3 dias sem comer, eu estou meio fraco. Quando fui descer a ladeira, a lomba com ele escorreu de minhas mãos. Meu irmão desceu a ladeira de cadeira de rodas, se esborrachou lá no chão. Ele não se mexe, não se ergue. Tio, eu não consigo erguer um rapaz franzininho. Não consigo erguer meu irmão. Eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso do amparo de alguém, tio. E tio, eu tô um tempão aqui implorando, pedindo para alguém me ajudar. E ninguém para nos auxiliar. Ninguém. O último recurso que eu achei foi tocando tijolo. O cara se condói, enfim, né? Auxilia a criança, auxilia o irmão, etc. Se passa 1 ano do fato, 1 ano inteiro. E o espírita este conservava no carro o amassado. Ele tinha condições para consertar, mas não queria consertar o carro. Para quê, pessoal? Toda vez que ele olhasse o amassado, se lembrasse de algo na vida. Não ir tão rápido pela vida. Olhar para os lados, para os que precisam também. Para que trouxesse a mensagem. E assim também somos nós. Nós observamos alguns amassados espirituais. Internos, na depressão, libera menos dopamina, etc. Para levar a reflexão constante, por exemplo.
uma dificuldade externa, material, financeira, isso, aquilo, que tem sempre uma mensagem para lembrarmos de algo que nós esquecemos há muito tempo. Nós pedimos e precisamos. Agora pensemos uma analogia. O motorista, o carro, nosso ego, nosso corpo, o cadeirante lá atrás jogado, é nós espíritos, nosso self. O gurizinho com o tijolo na mão é Deus. O self precisa do ego, o espírito precisa do corpo para se reerguer, para se alavancar espiritualmente. E Deus fica ali chamando, fulaninho, olha para o teu self, fulaninho, olha para a alma, fulaninho, olha para o que realmente importa. E nós só ficamos passeando pela vida, ignorando o chamado, o apelo divino. E o último recurso que Deus encontra é tocando uma tijolada, um tijolo, por amor a nós. Agora esse tijolo tem uma mensagem ali, que cabe a cada um de nós ler e ver o seu significado. Como Joana de Ângeles, ser feliz é a bênção possível em qualquer situação. Mesmo quando você está sofrendo, pelo conhecimento que você está libertando. Felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Então amemos e estudemos, pessoal. Porque felicidade também é do tamanho do nosso conhecimento. Obrigado.